Oi, Lu, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? E você? Sabe que hoje eu vi uma frase super interessante que ela dizia assim: os nossos sonhos são uma das melhores coisas que moram em nós. Você concorda com isso? Eu concordo, Cris. Eu concordo porque quando a gente tem que empreender, a gente tem que sonhar, né? Verdade. E o nosso combustível para empreender, para lutar, é o nosso sonho, é o que a gente quer realizar, né? Até porque quando a gente não sonha, parece que a vida para, a gente fica meio que água parada. Eu li um livro agora no começo do ano do Augusto Cury. Eu acho ele um escritor poeta. Aliás, eu acho que é um poeta escritor, porque ele sabe escrever muito bem. E ele fala muito dessa questão do sonho, né? E que quando a gente não tem sonho, é a mesma coisa de uma primavera sem flor. Isso é poético, eu acho muito De poético uma isso. primavera sem flor. Que mais? Uma goiabada sem queijo? Uma goiabada sem queijo. Então, eu acho que para empreender, a gente precisa ter o sonho. O que é empreendedorismo para você, então? O empreendedorismo para mim, bom, para mim, é superar um desafio após o outro. É lutar, né, como a gente falou, pelos nossos sonhos e ir atrás de crescer um projeto nosso. Mas ele tem um conceito bem legal, que é um processo de identificar a oportunidade de negócios. E eu vejo muito isso no empreendedorismo. A gente tem que, em cada ação que a gente faz dentro do nosso empreendimento, procurar oportunidades de crescimento mesmo, da onde desenvolver o nosso negócio, né? E desenvolver sempre ideias inovadoras. Então a gente tem que estar sempre ali buscando se inovar, sempre ali buscando criar, né, uma nova ideia, um novo empreendimento para o nosso negócio, né? Dando um valor econômico, porque afinal de contas nosso mundo gira tudo, a gente precisa do dinheiro, do valor econômico, né? Ambiental que atentam às necessidades de mercados que geram lucro. Então, não tem que ser um negócio por si, tem que ser algo que também que gere valor e que gere lucro. Sim, que gere valor para nós, que gere valor para quem a gente está entregando o nosso produto ou serviço. Para a sociedade, de modo geral. E para a sociedade, sim. Nós precisamos aí desse gerar valor, porque é aquela história também, né? O nosso produto ou serviço, ele não tem preço, ele tem um valor também. E que é isso que é mais importante. Então, o que a gente entrega para o nosso cliente é essa questão do valor. O preço vem depois, Sim. Né? Então, é essa a questão. Eu acho legal essa coisa que você falou de identificar a oportunidade, porque quando a gente pensa no empreendedorismo, parece uma coisa tão grande, né? Tão fora de alcance. E na verdade não é. Empreender pode ser uma coisa muito pequena. Sim, né? claro. E nós duas somos empreendedoras. Né? Eu sou educadora empreendedora e você é artesã empreendedora. Sim. E também educadora, porque você dá aula de artesanato. Sim. E quando a gente coloca esse negócio no mercado, a gente está gerando valor, não só para a gente, mas para a nossa sociedade também, para quem está em volta da gente, no pequeno, né? E não é o grande que importa. Não que ele não importa, no fundo importa, mas o pequeno também precisa ser valorizado. E quando a gente fala do empreender todos os dias, também no pequeno, é fazer o que está perto da nossa mão. Sim. E eu acho que esse nosso propósito desses vídeos que a gente está gravando tem muito isso. O que a gente quer com isso? Mostrar o nosso valor e dizer o quanto que é importante a gente ter um processo empreendedor dentro das dores e das delícias deles e o que gera valor para a sociedade, né? Dentro dessa nossa conversa afinada. É isso aí. Então, e o legal da nossa conversa é de afinar justamente esses pontos, né? Para quem está empreendendo, para quem quer empreender, né? E, enfim, para quem quer sobreviver também nesse mundo. E você falou um negócio muito importante, que é do pequeno. Porque é nas pequenas coisas que a gente vai transformando a nossa vida. Porque assim, ó, não tem como a gente, eu e você, se nós não tivermos, se nós não formos financeiramente muito abastadas, ajudar a África.
mas eu posso ajudar uma vizinhança aqui, um bairro, com um curso de artesanato, trazendo uma alegria, trazendo um bem-estar, né? Trazendo uma oportunidade de uma renda extra, né? Ensinando uma renda extra para a pessoa. Então é essa a minha mudança. Eu não vou talvez mudar o mundo, mas se eu conseguir alcançar uma pessoa, fazer diferença numa pessoa, eu estou mudando o mundo dela, e que isso é muito mais, às vezes, importante. E que está gerando valor para uma sociedade perto da gente. Né? Uma vez que eu faço um processo de desenvolvimento humano, eu estou atendendo aquela pessoa, aquele processo, naquela mentoria. Então é entre bilhões de pessoas. Mas, como você falou, eu estou fazendo diferença para aquela pessoa. Isso é empreender. Agora, dentro da dor e delícia, né? Parece tão fácil quando a gente fala, vamos empreender, vamos ter negócios, vamos trazer criatividade, inovação, como se num estalar de dedos tudo fosse tão fácil, tão bonito de falar. Sim. Mas quais são as dores? Eu acho que tem algumas, né? E assim... Eu acho que são muitas, né? Então, se for pensar bem. Eu não gosto muito de ficar olhando para dor, porque dor todo mundo tem. Tanto como carteira assinada, né, CLT, sim, como nós empreendedores, né? Porque eu tento olhar o copo cheio da coisa, não olhar o copo vazio. Porque se a gente ficar olhando pelas dificuldades, a gente não empreende, a gente não cresce, a gente vive no comodismo. Lógico, é difícil você pensar, uma dor que nós temos é a questão do dinheiro. Você não tem a certeza que eu vou ter aquele dinheiro certo por mês. Vou vender 2, 3 mil, meu salário vai ser 2, 3 mil, tá tudo certo, é isso que eu vou ter a certeza. Não é. Eu acho que essa, na verdade, é a grande diferença entre o CLTismo e o empreendedorismo. Sim, né? Quem está no CLT, tendo comissão ou não, mas normalmente o CLTista, ele tem a certeza. A certeza, ele sim. Tem aquele salário no final do mês e ele se organiza, ele tem férias, ele tem 13º, ele tem licença maternidade, né, coisas que quem empreende não tem. Então, lidar com a incerteza é uma dor. Quem empreende não tem, mas quem paga o MEI, ele tem alguns benefícios, sim. Como salário maternidade, um exemplo que você citou, depois de um determinado período pagando o MEI, você tem sim esse salário maternidade, também auxílio doença, ele tem alguns benefícios, sim. Mas isso a pessoa precisa ser MEI, ter a empresa aberta, né, ter o seu CNPJ, aí ela tem esses benefícios. Mas ela não tem a segurança de estar recebendo aquele tanto certinho no mensalmente, mês, né? Eu acho que isso é uma dor. E uma outra dor que eu vejo é assim, quando você trabalha, você não precisa administrar vários setores. Você administra o que você faz. Se eu trabalho numa produção, se eu trabalho no setor administrativo, o que seja, você vai trabalhar um setor dentro de uma determinada empresa. Quando você empreende, quando você é empreendedor, né, que você faz o tudo, então você é o marketing, você é vendas, você é a gestão, você é a compra, né? Então, essa questão que eu acho que é um pouco de dor, porque muitos empreendedores, né, microempreendedores, sofrem com isso. Porque eles sabem fazer aquilo, né? Então, a atividade ele sabe fazer muito bem, porque está dentro do métier dele, daquilo que ele conhece. Então, ele tem muita propriedade no fazer o produto, de prestar aquele serviço. Mas ele não tem, muitas vezes, o know-how de ser todas essas outras pessoas, né? Dentro dele mesmo. Que é fazer o marketing, que é fazer o comercial, que às vezes, até vender realmente o produto, fazer a parte financeira. A gente depois vai falar muito disso, né? Porque é uma das grandes questões. A gestão de tempo e a gestão financeira do processo todo. Então, às vezes, ela não tem esse talento. Ela não consegue. Mas, a partir do momento que ela se propõe a empreender, ela tem que ter isso muito claro. Ela vai ter que ter essas facetas e ser essas pessoas dentro do processo. Você disse muito bem. Então, quantas dores aí a gente tem no processo. Mas tem delícia pra caramba, né? Tem delícia. Eu digo que assim, principalmente às vezes na época da pandemia, né, que infelizmente nós passamos, e graças a Deus nós já passamos, teve pessoas que soube aproveitar a oportunidade, e teve pessoas que soube se reinventar. Virar empreendedor, se reinventar. Até para uma questão de sobrevivência. Né, por sobrevivência. Então, eu acho que essa é aquela questão de você olhar
a tristeza com a beleza. Uhum. Né? Então, ali, numa dor, você soube se reinventar, se soube... E é muito do meu caso aqui no Luz Criação, né? Então, não começou aqui na pandemia, mas há 10 anos atrás, com uma demissão, então, da dificuldade, eu consegui me reinventar e hoje eu amo muito o que eu faço, sendo que não é nem essa a minha formação, né? Mas, enfim, então eu acho muito legal isso, assim, então eu acho isso muito, muito bacana, é uma delícia muito legal, da reinvenção que a gente faz, que a gente pode se reencontrar, né, no empreendedorismo, e sim, melhorar no que a gente precisa, aprender outras coisas, né, abrir a cabeça e aprender outras coisas. Graças a Deus tem a internet, né, que nos ensina vendas, nos ensina marketing, nos ensina gestão, né, e outra questão também é a da gestão do tempo, porque que nem eu tenho 2 crianças, e aí com as 2 crianças, elas vão para a escola de tarde, então o meu tempo à tarde eu consigo me organizar para gerir melhor as coisas da empresa. Isso que você falou, Luciana, é uma coisa muito importante, principalmente para as mulheres empreendedoras. Eu acho que isso também dá um outro tema, e um tema que a gente pode falar muita coisa dentro do mesmo tema, que é a mulher empreendedora. E como que ela faz essa gestão do tempo, principalmente se ela estiver dentro do próprio espaço, né? Então, como administrar o trabalho em si, e tem que ter este trabalho, tem que ter o debruçar no trabalho e cuidar das coisas que fazem parte da rotina doméstica, que é levar a criança na escola, que é cuidar da casa, que é cuidar das contas da casa, diferente da conta do negócio. Justamente. Né? Então, essa disciplina, ou autodisciplina de si mesma, é uma coisa extremamente importante dentro do empreendedorismo. Que bom que a pessoa tem esse tempo, né, para ela organizar o tempo como ela achar que deve. Mas, se ela não tiver essa gestão do próprio tempo, essa disciplina de si mesma, ela se perde. Né? Então, ter essa quase que obrigação de entender, não, agora, nesse momento, eu estou trabalhando, mesmo que seja no meu espaço da minha casa, muitas vezes pode virar uma coisa meio caótica. Sim. Né? Sim. E dentro desse caos, ficar um caos organizado, só que não. Então, entender até que ponto é o meu local de trabalho também, e eu preciso que esse local de trabalho seja respeitado pelas demais pessoas e por mim mesmo. Aqui eu estou trabalhando, neste momento eu estou trabalhando. Porque quando a gente sai de casa, parece que as coisas ficam meio que demarcadas. Né? Então, eu saí de casa, eu não estou mais lá, eu não posso resolver aquilo naquele momento. Quando eu estou em casa, eu estou ali, né? E aí mesmo que eu não esteja de corpo e alma, eu estou trabalhando, o resto do universo parece que não entende isso. Né? É uma grande dificuldade, muitas vezes. E eu te falo uma coisa que é nem o resto do universo. Você falou uma palavra muito importante, o respeito. A gente precisa ter o respeito conosco mesmo. Uma vez eu participei de um processo, vamos dizer assim, meio psicológico, né? E a pessoa me alertou... foi muito interessante como ela colocou. Ela falou assim, você já parou para pensar? Porque aí eu comecei a colocar meus horários, né? Eu faço isso, tal horário, faço isso, eu fico de tal horário trabalhando. Tal. Aí ela virou para mim e falou assim, você já parou para pensar que você pode estar fugindo da realidade e se enfiando no trabalho e ficando 8 horas produzindo e esquecendo da sua realidade de casa, de mãe, de mulher, de eu como pessoa, né? E aí eu falei, nossa, olha que coisa, né? Às vezes a gente fala assim, não, a minha empresa, eu preciso fazer minha empresa crescer, que não sei o quê, e se foca naquilo e esquece do mundo, né? Se fica tão ali bitolado porque como você é tudo ali no caso, né? Então porque eu tenho que vender, porque eu tenho que fazer marketing, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que produzir, e aí fica ali 8, 10, 12 horas trabalhando, que aí vira um pouco... a delícia vira um pouco dor, né? Porque você tem a liberdade de horário, mas ela vira um pouco dor. E aí você se perde e esquece do restante. Então, quando você tem uma família para trás, às vezes você esquece. Falei, nossa, então, né? E é difícil a gente achar esse eixo de meio termo, né? O quanto que eu tenho isso como trabalho, o quanto que eu tenho isso como fuga, o quanto que eu tenho isso como eu quero fazer isso, então tem que ter acontecer. Que é a questão dos sonhos, né? Dos nossos propósitos,
mas é a questão da disciplina, é a questão de você ter o conhecimento, você ter a gestão, né? E ter o equilíbrio ali, né? Você, pô, meu sonho é lindo, é maravilhoso, eu vou mudar o mundo com o meu sonho, mas aí você muda o mundo e o seu mundo aqui fica quebrado, né? Fica quebrado, enfim, você se afunda seu mundo, né? As outras pessoas é tudo. Mas você aqui, a sua família, vai tudo embora e seu sonho. E é a questão da fuga, porque aí às vezes você se fuga, às vezes você fica num momento como todo mundo tem, né? De altos e baixos, às vezes no seu baixo você tá meio baixo e se enfia no seu empreendimento, ou no meu caso, né? Se enfio no ateliê e fico lá e esqueço da vida, né? E Sim. isso aí precisa ter a questão do gestão do tempo, gestão, administração, que também vamos falar aí futuramente. E o que a gente está fazendo aqui, além de ficar falando, conversando, né? Qual que é a nossa ideia desse trabalho para as pessoas nos ouvirem, né? O que você acha que a gente pode contribuir com toda a nossa experiência, né? Você com artesanato e educação criativa, eu com a consultoria e pensando na gestão de desenvolvimento humano. Essa conversa afinada, qual que é o nosso propósito com isso? O nosso maior propósito é trazer para você aí de casa a realidade de como é a vida empreendedora. E trazer que existe sim dores, mas que existe delícias. E te ensinar como nós passamos, tanto a Cristina quanto eu, Luciana, o que nós fizemos, que deu certo e que não deu certo. Exatamente. Então, trazer o nosso, como dizem aí, o nosso caminho do guerreiro, né? Trazer a nossa jornada para você aprender conosco e não errar com os nossos erros, né? E tentar ser mais assertivo e tentar ter uma vida mais próspera e tentar, porque mesmo a gente tentando, achando que está fazendo certo, a gente pode errar. Exatamente. Né? Então, eu acho que uma coisa importante que você falou, coisas que nós vivemos de verdade. Sim, né? Que é verdade. Tem muita mágica, né? Então, até a gente no ensaio aqui estava falando, Lu, às vezes eu vejo a pessoa fazendo uma coisa e na internet, no YouTube, no Instagram, e parece tão fácil, né? Ela fez e ficou tão bonito. E eu vou fazer, fica uma coisa estranhérrima, fica horrível. Então, eu fico frustrada, porque parece tão fácil para quem está fazendo, porque o vídeo tem edição e enfim. Então, a gente queria fazer justamente mostrar a realidade, não, né? Coisas reais, dificuldades e dores e delícias e coisas boas, reais, que nós vivemos como duas mulheres empreendedoras, mães, que têm anos de estrada, com coisas muito acertadas, e muito erradas também, né? Então, dizer para vocês, é possível seguir esse sonho dentro de uma técnica, que nós vamos falando em cada vídeo, de cada assunto, com essa técnica, de coisas absolutamente reais, a vida como ela é, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque somos pessoas verdadeiras, reais, com e que tivemos muitas dores e muitas vitórias, e coisas muito interessantes para a gente dizer aqui. Essa parceria nasceu já há muito tempo e já fizemos muita coisa e já batemos muita cabeça, mas a conversa afinada, ela tem justamente esse objetivo, uma conversa, e nós vamos mostrar para vocês dentro dessa conversa coisas possíveis de serem feitas e coisas não muito possíveis de serem feitas, mas na vida como ela é, na nossa realidade de pessoas trabalhadoras, empreendedoras e mulheres. Sim, né? E outra coisa que eu quero dizer é que, assim, não porque às vezes deu certo ou errado conosco, que pode dar certo ou errado com você, né? Então, assim, nós vamos mostrar as nossas dores, as nossas delícias, as nossas vitórias e as nossas derrotas, porém, que pode ser a nossa derrota, pode ser sua vitória, ou vice-versa, né? Então, que não existe o caminho certo ou errado dentro do empreendedorismo. Existe a questão assim, o que é melhor para o seu negócio, o que é melhor para você, o que é melhor para a sua realidade, né? Mesmo tanto a Cris quanto eu, por mais que nós temos muitos pontos em comum, como mãe de duas crianças, empreendedoras, mulheres, estamos sempre buscando crescimento, sempre buscando desenvolvimento, mas ela tem a realidade dela, ela tem a rotina dela, ela tem o modo de trabalhar dela e eu tenho o meu. E você vai ter o seu, né? Então eu acho que isso é muito bacana também.
Eu acho que isso é muito belo, essa questão da diferença. Mas, lógico, sempre pensando assim, ó, o que é real para mim, o que é verdadeiro, né? Como o nosso guia fala, né? Procureis encontrareis a verdade vos libertará. Então, a verdade nos liberta, né? Ela liberta nós de muita coisa. Exatamente. Ela liberta a gente das nossas amarras que a gente tem. E nossas crenças limitadoras. Nossas crenças limitadoras. E quando a gente empreende, às vezes a gente tem muita crença. Ai, não, porque eu não sei vendas, eu não vou conseguir vender. Ai, mas eu não sei fazer um post, então eu não vou conseguir fazer uma boa publicação. Ai, essas crenças que acaba, entre outras coisas, né? Isso aí me vem mais pela cabeça. Então, quando a gente sabe a verdade, peraí, existe pessoas que erram, existe pessoas que estão aprendendo. Não é porque eu tenho 10 anos de empresa que minha empresa está estourando. Não. Eu tenho as minhas dificuldades, estou, inclusive, fazendo cursos para me aprimorar sempre, porque nosso pensamento sempre é crescer, né? E te ajudar aí a crescer. E uma dica de ouro? E uma dica de ouro que eu falo, que acredito no seu próprio potencial e trabalho. Porque não existe nada de conquistado de graça. É verdade, eu acho que isso que você falou muito importante, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Tem que trabalhar, né? O empreendedorismo, ele traz a necessidade do trabalho. O sonho faz parte, o potencial está muito dentro disso que a gente está falando, mas o trabalho é primordial. Então, 24 horas por dia, né? A gente levanta e dorme pensando em como fazer o trabalho melhor e como ser melhor todos os dias. Então, a palavra de ouro, eu acho que é trabalho. Trabalho com fé, com determinação e com muito propósito. Muito propósito. Deus ajude. Deus ajuda quem cedo madruga. Exatamente, Lu. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau.